Como um país rico ainda deixa pessoas esperando horas em atendimento em hospitais? Por que educação financeira não é algo básico nas escolas? Por que o essencial ainda não é prioridade? O ano é 2026 e ainda existe uma grande verdade que muita gente evita encarar. O povo em geral não entende de política e não é por falta de inteligência, é porque o próprio sistema não foi feito para ser entendido. Sempre existiu o bem e o mal, isso não é novidade. A própria Bíblia mostra que o homem passou a conhecer do mal depois do fruto proibido, mas o mal já existia antes disso. E ao longo do tempo, ele foi se adaptando, encontrando novas formas de agir. Hoje, ele não aparece de forma clara, ele se organiza. Existe uma estrutura, líderes de milhares, de centenas, de grupos menores, e hoje isso reflete em cargos como presidente, governadores, senadores, deputados, uma hierarquia que parece natural, mas que também pode ser usada para controle. A gente sabe que existe Deus, mas não o vemos de forma física. E da mesma forma, existem pessoas e interesses acima do que conseguimos ver claramente dentro do governo. Pessoas e grupos que a maioria nem conhece direito. Enquanto isso, o jogo visível continua, esquerda contra direita, dois lados que dominam a atenção, como se fossem opostos absolutos, mas a disputa entre lado A e lado B sempre existiu. Em qualquer época, em qualquer contexto, e talvez essa seja uma das maiores distrações já criadas. A população discute, briga, se posiciona enquanto o sistema continua funcionando do mesmo jeito. A internet expõe os dois lados, é verdade, mostra opiniões, escândalos, versões diferentes, mas também alimenta uma divisão constante, principalmente quando o foco é ficar nesses dois lados. Enquanto isso, o povo não foi preparado para pensar em forma crítica sobre dinheiro, política ou poder. Um povo que ao longo do tempo foi influenciado a priorizar o próprio interesse e desconfiar do outro, a competir em vez de cooperar. Não é que o brasileiro seja assim por natureza. É um comportamento que foi sendo moldado. Aí surgiram perguntas simples, mas fortes. Como um país rico ainda deixa pessoas esperando horas em atendimento em hospitais? Por que educação financeira não é algo básico nas escolas? Por que o essencial ainda não é prioridade? A resposta é simples, mas não é uma coisa clara. Quem está no topo do poder, seja um lado, seja o outro, dificilmente se preocupa com quem está embaixo. A disputa pelo poder fala mais alto, práticas erradas deixam de chocar, a corrupção vira rotina, o absurdo vira normal e isso se espalha. O sistema influencia e o comportamento acompanha, mas existe um contraste. Enquanto tudo isso acontece, existe um ensinamento antigo, simples e direto: servir, dividir, pensar no próximo. Jesus Cristo ensinou isso e não se trata aqui de religião ou salvação, mas um princípio que atravessou séculos e continua atual. Talvez o problema não seja o sistema, mas sim o quanto que nós nos afastamos daquilo que realmente importa.